Hoje, no Mais Notícia, uma reportagem sobre as reformas que estão sendo feitas na Catedral de Maringá. E você que está estudando para o vestibular, fique atento, porque hoje a gente vai dar dicas sobre redação. Tem ainda a opção da semana na Agenda Cultural. Eu sou Isabela Amaral. E eu sou Lincoln Munhoz e o Mais Notícia está no ar. A Catedral de Maringá está passando por uma reforma por causa de infiltrações. As obras estão sendo feitas no 10º andar para a reestruturação das paredes. Os repórteres Fábio Guilhem e Jean Jardim subiram até o mirante para mostrar os detalhes. Confira na reportagem. 124 metros de altura. A Catedral de Maringá é a mais alta da América Latina, o 10º maior monumento em altura no mundo. Toda essa estrutura começou a ser construída em 1972 e só terminou 14 anos depois. Anos depois, uma das igrejas mais famosas do estado precisa ser reformada por causa de infiltrações. Padre, a partir de que momento vocês perceberam que precisava ser feito algum tipo de reforma? Há cerca de 10 anos já foi feito um estudo detectando os problemas, de modo que a empresa já havia solicitado que os trabalhos fossem iniciados, mas a falta de recursos na época deixou isso um pouquinho esquecido. Agora nós chegamos e vimos a urgência de dar início a esses trabalhos. A catedral não corre risco nenhum de colapso, mas se daqui a 30, 40 anos nada for feito, nós teremos problemas sérios no futuro. Como nós não temos recursos para fazer tudo de uma vez, nós vamos fazendo por etapas, mês a mês, até concluirmos toda a estrutura. Gostaria que o senhor explicasse o que os operários estão fazendo aqui nas paredes. Eles detectaram que havia segregação de concreto. Eles conhecem popularmente isso como bicheiras. Eles jogavam o concreto muito do alto e o concreto, a pedra caía primeiro, eles não conseguiam vibrar direitinho e ficavam esses espaços no meio do concreto. Espaços de ar, de maneira que é preciso que isso seja retirado hoje. Depois de tudo ser retirado, eles então vão tratar a armação, a armadura, e depois irão novamente fechar todos esses locais com um novo concreto, bem vibrado, sem nenhum tipo de segregação, nenhum tipo de fissura. Mas essa parte é piso e parede. E mais um mirante que será feito também externamente. Porque lá no mirante que nós temos o problema mais sério. É onde há infiltração maior de água. E agora nós vamos lá no mirante para ver de perto como está a situação. Nós estamos no 11º piso e temos aqui um caso bem clássico do problema, né, padre? Exatamente, que nós temos a chamada segregação de concreto, onde a pedra, a brita, desceu primeiro e não houve a colagem. As pedras ficam soltas e a armadura fica exposta, causando depois todo o problema. Bom, chegamos ao mirante e agora o padre vai explicar para a gente o que será feito aqui em cima, né, padre? Nós temos aqui um exemplo onde o concreto já está esfacelado, tem a estrutura de ferro que está exposta. Tudo isso vai ter que ser removido, a ferragem vai ter que ser tratada, substituída se necessário e o concreto ser refeito. Aqui no mirante nós temos a maior área a ser tratada. Nós vamos fazer toda a recuperação interna e o mirante também será recuperado externamente. Esse trabalho externo daí precisará instalar alguns andames para o lado de fora? Como que vai ser feito isso? Segundo a empresa, como é uma área grande,
há necessidade de andaimes em todo o entorno do mirante. E olha só, esta é a primeira reforma desse porte aqui na Catedral de Maringá. A estimativa é que as obras demorem 10 anos para serem concluídas. O investimento inicial já passa de R$1 milhão. Nós queremos realmente contar com a colaboração dos fiéis através do dízimo e através de ofertas livres e espontâneas para cuidar de um patrimônio que não é só da igreja, mas é da cidade de Maringá. Eu acho muito importante porque ela é um ponto turístico da cidade, né? Mas a igreja tem que estar bonita, os fiéis sentir melhor, mais bem dentro dela, né? A catedral é um marco não só para a nossa cidade, mas é referência, né, em todo o estado e até no país. Então eu acho bem importante para que, como ela é um ponto turístico que atrai vários turistas, é importante que ela esteja em boas condições para receber todo mundo. Já se faz necessária há algum tempo essa reforma, que, se não me engano, inicia nos próximos dias aí. E esperamos que venha contribuir para que se torne mais bonita ainda do que ela já é. Eu, como moro aqui pertinho, eu acho aqui a catedral lindíssima. Todo mundo se encanta. Antes de mesmo eu mudar para Maringá, eu já achava ela lindíssima. Então, eu mesmo que moro aqui, fico encantada com a beleza dela. E acho importante por quê? Porque é um patrimônio religioso, histórico e faz parte da nossa cidade. Então, é super importante, sim, a reforma. O Natal só vai ser daqui a 2 meses, mas os preparativos já começaram. Este ano, a Vila do Papai Noel vai ser novamente na Praça Napoleão Moreira da Silva. Além da Casa do Papai Noel, vai ter também um espaço para artesanato, praça de alimentação, parque infantil, estação do Papai Noel, entre outras atrações. A abertura oficial vai ser dia 2 de dezembro, na Praça da Catedral, com a chegada do Papai e da Mamãe Noel. Um fotógrafo pioneiro de Maringá adora compartilhar todo o acervo que tem com os amantes da fotografia, pesquisadores e curiosos. Dá só uma olhadinha. Já pensou na Avenida Rio Branco, sem asfalto, prédios ou carros? Ou então em uma catedral feita de madeira, bem no centro da cidade? Quem vê Maringá hoje nem imagina o quanto a cidade mudou. E essas mudanças foram registradas pelas lentes do fotógrafo de 83 anos, seu Kenji Ueta. Eu sempre pensei, se não tem na fotografia, não dá para explicar nada. Eu vou daqui passear para São Paulo, mostrar o que é Maringá. Maringá é isso, aqui a gente fala 100 vezes aqui, Maringá é isso. Uma fotografia já fala tudo, né? Uma viagem ao passado. Esta é a sensação que temos ao entrar no estúdio fotográfico de seu Kenji Ueta, quando Maringá ainda era assim, em preto e branco. E seu Ueta mostra as fotografias relembrando cada momento em que esteve presente, registrando a história da cidade. Esse dia fez uma cerimônia lá, dia da demolição da Catedral Velha. Então, para demolir, primeiro telha, passou no mundo Dom Jaime Bispo, que demolição fez homenagem, tudo. Essa fotografia que fez montagem. Mas por quê? Nessa época era princesa. Hoje é imperatriz. O dia que passou aqui à frente, ela viu esse IP, perguntou, como chama esse, muito bonito esse flor, como chama? Aí o deputado Ueno estava no lado, não, ele chama IP, esse é um símbolo, ele elogiou bastante esse IP. Aí eu fiz a montagem, mandou para o Japão, se pode fazer essa imagem para recordação do passado princesa. Todos que se interessam em conhecer o passado da cidade é bem recebido pelo seu Ueta e sua equipe no estúdio fotográfico. Eu quando chego aqui sempre, eu já mostro a fotografia, porque ele tem muita confiança em mim. Em São Paulo, eu levo foto lá, porque nós temos time de cantar, né? Então, eu levo lá para mostrar para a turma. Aí
colher de neve e trazer aqui também. Em mais de 60 anos de carreira, seu Ueta perdeu as contas de quantas imagens já registrou. E o amor pela fotografia vem passando de geração em geração, como conta a neta de Ueta, Cristiane Ueta. Meu avô, né, ele sempre gostou muito, assim, de preservar a memória das coisas, né? Então, ele sempre tirou muita foto de todos os lugares. Então, desde aquela época até hoje, ele ainda tira essas fotos. E muita gente vem procurar as fotos e por isso ele montou um cantinho. Ele mesmo teve a ideia. E como é que é para você, assim, ter um avô que registrou toda a história da cidade? A gente fica muito feliz, né? Muito orgulhoso também por fazer parte da família. A gente pensa, saudade daquela época. E às vezes quando eu ando onde eu tirei essa fotografia, hoje está tudo bonito. Olha, aqui tinha toco, né? Aqui tinha toco, e aqui tinha um buraco. Aqui não passava nem trator, hoje está... A gente fica muito, né? Emocionado, tudo, mas olha, a vida da gente... E está chegando a 84, nem parece que a gente chegou nessa idade. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui em Maringá. Se você quer conhecer o acervo do seu Kendi Ueta, é só visitar o estúdio fotográfico dele, que fica na Avenida Herval, esquina com a rua Nel Alves Martins, no centro de Maringá. E olha só, a UEM oferece o curso de especialização em enfermagem voltado para o tratamento de feridas. As aulas vão de 4 de março de 2011 a 2 de junho de 2012. São 28 vagas para enfermeiros do Hospital Universitário e 10 para professores do Departamento de Enfermagem. As aulas serão quinzenais. Outras informações no site www.uem.br. A redação é sempre uma das partes mais temidas na hora de prestar o vestibular. E para dar uma forcinha, nós preparamos algumas dicas. A redação avalia a capacidade de reflexão das pessoas, mas muitas ainda têm dificuldades na escrita. Só que ela é fundamental em algumas provas, como em vestibulares ou no Enem. Eu faço cursinho, então a professora está sempre dando dicas de como fazer uma boa redação. Eu também estudo bastante em casa e procuro me informar bastante. Só que escrever pode ser um pouco complicado mesmo. Apenas na Universidade Estadual de Maringá, vários gêneros são cobrados, entre eles o artigo de opinião, a carta, crônica, fábula, relato, reportagem e o resumo. Eu vou fazer o curso de psicologia e eu espero ir bem, tirar uma nota boa na redação. Qual o seu gênero preferido? Fábula e carta. E o que você não gosta? Conto. Cada pessoa tem suas vivências e experiências únicas, mas nós observamos que os mais jovens geralmente preferem os gêneros da ordem do narrar, como, por exemplo, os contos, as crônicas, as histórias em quadrinhos, as fábulas. Já os estudantes mais experientes, acostumados com mais leituras, gostam de manter-se informados e de expor suas opiniões. Por isso, eles optam por artigos, editoriais, charges, notícias, reportagem, entre outros. Para se sair bem nas redações, os estudantes devem levar alguns critérios em consideração, como a capacidade da escrita, obedecendo à língua escrita padrão, a organização das ideias e a boa compreensão dos fatos e dados expostos. Preste atenção em algumas dicas para escrever um bom texto. Para o estudante se preparar para uma boa redação, ele deve atender vários quesitos. Primeiro, ler com atenção o comando, planejar suas ideias em um rascunho, conhecer a estrutura e o estilo do gênero proposto, não fugir do tema, evitar períodos exageradamente longos, pois esses períodos longos dificultam a compreensão das ideias ali contidas. Utilizar todos os conhecimentos adquiridos, não só ao longo de sua vida escolar, mas também aqueles que resultam de sua experiência de vida. Principalmente, o estudante deve ter o hábito de leitura. A população de Maringá envelheceu em relação ao último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com os dados do Censo 2010, o número de idosos com mais de 69 anos apresentou alta de quase 2% em relação ao censo de 2000. Olá! Programação para a semana? Então fique por dentro da nossa agenda cultural. Na quarta-feira tem o projeto Convite à Dança.
às 8h30 da noite, no Teatro Reviver. Quem se apresenta é o grupo de hip-hop Almas de Rua. A entrada é franca. Na quinta-feira tem o projeto Convite à Música, com Rafaela Haddad e Geraldo Ribas no canto e piano, às 9h da noite no auditório Luz Amor. A entrada é gratuita. Na sexta-feira tem o projeto Convite ao Teatro, com a apresentação do grupo de circo e teatro Rosa dos Ventos de Presidente Prudente. O grupo apresenta a peça A Farsa do Advogado Patelim, às 9h da noite no Teatro Barracão. A entrada é franca e, atenção, não será permitida a entrada após o início do espetáculo. E no sábado tem o projeto Convite à Música, com o pianista Arthur Moreira Lima. O artista se apresenta às 8h da noite na Praça Megumo Tanaka. A entrada é gratuita. Uma casa antiga que foi reconstruída e se transformou num local que traz um pouco da história de Maringá. Nós estamos falando do Museu da Bacia do Paraná, que fica no campus da Universidade Estadual de Maringá. É aqui, na primeira casa de Maringá, trazida para o UEM em 1983, que fica o Museu da Bacia do Paraná. A casa era da família de Alfredo Werner e foi construída na Avenida Brasil. Após reformas, virou museu e foi inaugurada em 14 de abril de 84. O imóvel abriga peças históricas, documentos e fotos da cidade. Nali Garcia, pedagoga e atendente do museu, explica qual é a importância do local. É mostrar o que o museu oferece para a escola, para a sociedade e para as pessoas que vêm visitar individualmente. O museu também recebe exposições de diversos artistas, como a do fotógrafo Celso Iquedo, sobre a pesca artesanal no reservatório de Itaipu, e também maquetes de Maringá, feitas por alunos de arquitetura da UEM. Nali conta como as pessoas podem expor seus trabalhos ali. Uma pessoa que tem seus talentos, tanto de foto, de quadro, de maquete, qualquer coisa que ele sabe trabalhar e quer expor no museu, ele tem que fazer o seu agendamento no mês de outubro. Para quem se interessou e deseja visitar, o Museu da Bacia do Paraná fica ao lado da reitoria da UEM e funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 horas, e a entrada é gratuita. O programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UEM está com as inscrições abertas. São 16 vagas para quem quiser fazer mestrado na área. Os interessados devem ir à secretaria do programa, que fica no bloco H12, sala 1, de 3 a 9 de novembro, das 2 às 5 da tarde. Outras informações no site www.pgc.uem.br. É só acessar o link Processo Seletivo. A partir de 28 de novembro, as receitas médicas contendo a recomendação de compra de antibióticos serão retidas nas farmácias. É o que determina a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicada no Diário Oficial da União. O objetivo é controlar a venda desses medicamentos e, com isso, evitar a propagação da superbactéria KPC, que é resistente a antibióticos. Os vereadores de Maringá aprovaram um projeto que pretende melhorar a identificação das ruas da cidade. A lei determina também a inclusão do nome dos bairros nas placas. O problema é que muitas ruas não têm nem mesmo placas. O Mais Notícia é um telejornal produzido pelos alunos do 4º ano de jornalismo do Sesumar, em parceria com a TV Terceiro Milênio. A gente fica por aqui. Uma ótima semana para você. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.